falar aí um pouquinho, né, do cumprimento de sentença provisória. A gente falou lá da regra do 523, que é o cumprimento definitivo, né? E agora, a gente vai falar um pouquinho aí sobre o cumprimento provisório. Vamos ver em que casos que a gente vai enxergar, né, o cumprimento provisório, tá? Primeira coisa aí que eu quero colocar para vocês é o seguinte, olha só, pela regra lá do 1012, o parágrafo 1º, no inciso 5 do CPC, a gente sabe que a regra geral, né, do CPC, o recurso de apelação, ele está no efeito devolutivo e no efeito suspensivo, não é isso? Regra geral do CPC, né? As sentenças, né, proferidas na primeira instância, quando tem o recurso de apelação, o recurso é recebido o quê? Nos dois efeitos, não é isso? O efeito devolutivo e o efeito suspensivo. Essa é a regra geral da apelação, tá? Mas, o 1012, o parágrafo 1º, inciso 5, ele traz ali um rol de situações em que permite o cumprimento imediato da sentença. Olha lá quais são essas hipóteses. Ó. Em homologação da divisão ou demarcação de terras, regra do inciso 1, né? A condenação de pagar alimentos, né? Tendo em vista aí o seu caráter alimentar, né? A natureza, né, da obrigação e a urgência dela, né? O caráter da essencialidade, né? Inciso 2, né? De extinção sem resolução de mérito ou que julguem procedente os embargos opostos à execução, tá? Então, olha só, na hipótese lá de embargos à execução, quando ela é julgada, né, improcedente, né, então, surge aí para o exequente, né, a possibilidade do cumprimento imediato também. Em que pese, isso daqui pode até parecer um pouquinho redundante, mas eu vou explicar. É que a regra geral da execução ela não tem efeito suspensivo, tá? A regra geral não tem efeito suspensivo. A gente viu até agora, inclusive, em relação ao cumprimento de sentença, também não tem efeito suspensivo, né? A regra geral não tem efeito suspensivo. Só que tem a possibilidade da concessão do efeito suspensivo. Então, se tem a possibilidade do efeito da concessão do efeito suspensivo, o legislador resolveu limitar isso daqui só até o julgamento da primeira instância. Tá? Então, olha lá, tanto lá no incidente, né, do cumprimento de sentença, a diferença é que lá a decisão lá por ser incidente processual, lá é mediante o quê? Lá é mediante agravo de instrumento, né? A regra geral, né? Aqui não. Aqui é sentença terminativa, põe fim ao processo, então a regra aqui é a apelação. Só que, só a gente fazendo um paralelo entre as duas situações, né? Tanto num caso quanto no outro, o efeito, né, tanto no cumprimento de sentença quanto na execução, regra geral não tem efeito suspensivo. Mas o legislador resolveu limitar aqui a concessão do efeito suspensivo, aqui no caso da execução, somente até o término do processo na primeira instância, tá? Isso significa dizer o quê? Que depois da sentença, né, daí então, da sentença dos embargos, né, daí então não tem mais efeito suspensivo. Mesmo que você recorra, entre com recurso de apelação na segunda instância, não tem mais o efeito suspensivo, tá? A outra situação aí que a gente tem, ó, regra lá do inciso 3 é do julgamento procedente do pedido de instituição de arbitragem, tá? Dá lá do inciso 5, ó, confirmação, concessão ou revogação, o quê? De tutela provisória, né? E da letra F, a decretação de interdição, né? Também não vai caber o efeito suspensivo. O próprio CPC aqui já coloca de forma expressa que o cumprimento da decisão é de forma o quê? Imediata. Só que como está na pendência do recurso, existe então aqui uma possibilidade de mudança na decisão que vai ser prolatada na segunda instância. A gente não fala aqui em cumprimento definitivo. Porque o cumprimento definitivo lá do 523 é só naquelas hipóteses lá que teve a sentença transitada e julgada, tá? Aqui a decisão é provisória, tá? Por que provisória? Porque ainda está na pendência ainda de recurso, tá? Em que pese aqui o 1012, para primeiro inciso 5 do CPC autoriza o cumprimento imediato, essa decisão está na pendência do julgamento de um recurso pela segunda instância. Então, o procedimento que você vai aplicar aqui
é o do cumprimento provisório da regra do 520 do CPC, tá certo? Vamos aqui um pouquinho para frente aqui. Olha lá, o que eu acabei de falar, né, ó, que os embargos em regra não possuem efeito suspensivo, né? Daí, deixa eu ver aqui mais aqui que a gente tem para poder colocar. Tá, normas básicas aqui da execução provisória. Olha só, a execução provisória corre por iniciativa, por conta e responsabilidade do exequente. O que significa esse princípio aqui? Se eu tenho uma decisão provisória que ainda pode ser passível de mudança na instância superior, então significa que quando eu peço o cumprimento da execução, quando eu peço o cumprimento de sentença, eu estou assumindo, né? Eu tenho que assumir o ônus, porque há uma possibilidade de ter uma reversão dessa decisão ser modificada na segunda instância. Então, em decorrência disso daqui, existem alguns critérios, alguns requisitos, né, que precisam ser observados pelo requerente. É preciso aqui que se estabeleça o mínimo de segurança possível para a parte que vai sofrer com as consequências do cumprimento de sentença, antes de ter o seu processo reanalisado pela instância seguinte. Entenderam aqui por quê, né, dessa cautela do legislador? Né? Então, olha só, a execução provisória, ela fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução. O que significa isso daqui? Na hipótese em que você tem um cumprimento de sentença na pendência de um recurso, caso esse recurso venha a ser julgado e modifique o resultado da sentença do primeiro grau, automaticamente a execução provisória, então, fica sem efeito, restituindo-se as partes do estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos. Então, você tem o que a gente chama o quê? De inversão, né? Eu entrei com cumprimento provisório, o juiz mandou eu prosseguir com a execução, só que daí tinha o recurso pendente, lá na segunda instância, mudou o resultado do processo, então inverte-se. Inverte tudo de novo, tá? É basicamente isso daí, tá? Olha só, confirmada então a sentença aí no grau de recurso, a execução provisória transmuda-se automaticamente em definitiva, tá? Aliás, o contrário aqui, né? Se a sentença do primeiro grau for confirmada no segundo grau, perdão, gente, olha só recapitulando aqui, se a sentença é modificada, daí sim, você tem que restituir as partes do estado anterior, e daí você inverte a situação, né? Inclusive com a possibilidade aí de cobrar os prejuízos, que a parte que sofreu a execução lá teve, tá? Aqui na outra hipótese aqui, perdão, só corrigindo aí, né? É a confirmação da sentença no grau de recurso, ou seja, é quando o recurso de apelação não surtiu efeito, tá? O tribunal manteve, né, a decisão de primeira instância. Nesse caso aí, o cumprimento de sentença que era provisório, ele passa a ser definitivo, tá? É isso daí, tá bom? Só a gente fazendo aí esse pequeno adendo aí, tá? Quais são as normas básicas aí da execução provisória? Ó, nos casos de levantamento de depósito em dinheiro e de prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade, ou de direito real sobre os bens exequendos, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, a execução provisória só se ultimará mediante caução suficiente e idônea. Lembra lá que eu falei para vocês que existe uma preocupação aqui do legislador com os eventuais prejuízos que podem decorrer, né, das consequências da execução provisória, do cumprimento de sentença provisória? Primeiro porque, olha só, existe a possibilidade de mudar o resultado do processo. E se existe a possibilidade de mudar o resultado, não faz sentido você impor a condenação desde logo, né? Até faria sentido desde que você tomasse essas precauções. Foi justamente isso daqui que o legislador fez, ó. Então, nesses casos aqui, especificamente nesses casos aqui, é exigido, então, a caução. Ou seja,
O exequente, ele pode dar início ao cumprimento provisório? Pode. Pode, inclusive, ultimá-la. Esse ultimá-la aqui é a expropriação dos bens propriamente dito. Então, ele pode penhorar os bens, alienar, vender, inclusive, tá? A única diferença é que se mudar o resultado lá em cima, daí ele tem que ressarcir, tá? Então, para evitar o prejuízo, o que o legislador criou como regra aqui? O 520, o inciso 4. O que tem que ser observado aqui? Tem que prestar caução suficiente e idônea. Em outras palavras, ele tem que depositar o valor, né, ou depositar um bem em juízo que seja suficiente para poder cobrir eventuais prejuízos que a mudança do resultado da sentença na segunda instância pode ocasionar para a parte executada, tá? Resumindo aí, tudo que a gente disse é basicamente isso, tá? O que significa idônea aí? É a garantia realizável o quê? Em termos práticos, tá? Suficiente tem que ser aquela que cobre o quê? Todo o valor do eventual prejuízo que a execução provisória possa acarretar ao executado. Até coloquei um exemplo aí para vocês, ó. Imagine aí a hipoteca ou penhor de um bem de valor igual ou superior ao do prejuízo temido. Então, a doutrina aqui, a jurisprudência, recomenda que o juiz tem que ser rigoroso na aferição dessa garantia, tá? Então, olha só, em que pese, né, você ter a possibilidade de requerer o cumprimento provisório da sentença, tá? O legislador aqui, então, definiu, por conta da possibilidade da mudança dessa decisão em segunda instância. Por que isso? Porque o cumprimento provisório, ele está sempre atrelado o quê? Aquela decisão, aquela sentença que tem um recurso pendente de análise. Não existe cumprimento provisório sem um recurso pendente, senão era definitivo. Se a sentença já foi transitada e julgado, cumprimento definitivo. Se a sentença está pendente de recurso, cabe o cumprimento provisório. Só que, né, o legislador definiu que tem que ser observado aqui a regra do 520, o inciso 4, justamente para poder o quê? Resguardar o executado de possíveis prejuízos. Tá ok? Bom, gente, era isso daí que eu tinha para poder passar para vocês. Aliás, ficou faltando a gente falar aqui ainda dos casos de dispensa de caução, perdão. Vamos aqui então para a regra aqui do 521, ó. Crédito de natureza alimentar, tá? Não tem necessidade de caução. Credor em situação de necessidade. É um conceito vago, mas enfim, tá lá no Código de Processo Civil, tá? O que mais aí? Pendência do agravo do 1042, ó. Hipótese de pendência do agravo endereçado ao Tribunal Superior contra inadmissão de recurso extraordinário ou especial. Não se estende a hipótese de agravo interno, tá? Então, tem que tomar um cuidadozinho aí, porque a hipótese aí do 1042, você tem que analisar lá dentro dentro do CPC lá, esse agravo aqui é só o que está é só esse daqui, ó, da pendência do agravo endereçado ao Tribunal Superior contra inadmissão de recurso extraordinário ou especial. Então, ele não se estende àquela hipótese lá do agravo interno, que é contra a decisão monocrática proferida pelo ministro ou pelo desembargador do juízo ACO, né? Isso daqui eu acredito que vocês estudaram também lá em Processo Civil 2, né, na fase de recursos, daí tem a diferença lá entre o agravo contra a inadmissão dos recursos especial e extraordinário para as instâncias superiores, né, STJ e STF nesse caso, e a diferença que tem do agravo interno, que são contra aquelas decisões monocráticas proferidas, né, pelos embargadores ou pelos ministros, tá? Então, aqui o que vai aplicar aqui é só o agravo do 1042. O agravo lá do 1030, o parágrafo 5º e o parágrafo 1º não entra nessa hipótese aqui, tá? O que mais aí que a gente tem, ó? Sentença a ser provisoriamente cumprida, estiver em consonância com a súmula da jurisprudência do STF ou do STJ, ou em conformidade com o acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos, tá? Isso daqui é até um complemento do que a gente acabou de falar, né? Tá? Se essa sentença, em que pese ela ser de primeiro grau, tá? Você pediu o cumprimento provisório lá, mas ela tem como fundamento aqui, né? Súmula
da jurisprudência do STF ou do STJ, né, de acordo com os casos lá de repetitivo, isso aqui tem a ver lá com a regra 927, é que o CPC tem uma gama lá de situações em que essas decisões são de observância obrigatória, né? Então, se você tem lá uma decisão, uma sentença, né, que ela está em consonância com a decisão proferida pelo STF ou pelo STJ, com um acordo proferido no julgamento de caso repetitivo, ou seja, exatamente aí devido a essa observância obrigatória pelas instâncias inferiores, não há possibilidade de mudar essa decisão, né? Então, aqui está bem claro, aqui, por quê, né? Por que nessa hipótese aqui dispensa o calção? É simples. A regra é criada para poder proteger o executado de uma possível mudança de uma decisão de recurso. Se a decisão da primeira instância ela foi fundamentada num acordo de jurisprudência do STF e do STJ, em julgamento de caso repetitivo, que pela regra 927 tem observância obrigatória, então não tem possibilidade de mudança dessa decisão. Então, por isso que dispensa a caução. Essa daqui me parece até que é muito lógica, né? Não faz sentido você exigir a caução se você tem um sistema processual tão bem organizado quanto o que a gente tem em se tratando, quero deixar bem claro aqui, né? Em se tratando daquelas hipóteses lá do 927 do CPC, que trata das decisões que são de observância obrigatória por parte dos juízes e as instâncias inferiores, né? Justamente esses precedentes aí em julgamentos de casos repetitivos, tá? E olha lá, o parágrafo 1º do artigo 520, ó, prevê, inclusive, aqui a possibilidade do executado apresentar impugnação ao cumprimento provisório. Então, olha só, igual você tem a possibilidade lá no cumprimento definitivo, o executado pode apresentar impugnação, aqui é a mesma coisa, tá? No cumprimento provisório, o executado também pode apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença, tá? E os honorários, ó, também incide, tá? A verba honorária na fase do cumprimento provisório, tá? Inclusive, importante vocês verificarem aqui a questão da aplicação subsidiária do 520, o parágrafo 2º, diz respeito justamente à possibilidade da aplicação das regras de forma subsidiária do cumprimento definitivo no cumprimento provisório, tá ok? Então, basicamente, o que diferencia um procedimento do outro é a pendência no recurso e a exigência do calção, tá? Pessoal, olha aí, finalizando aqui, então, essa última parte aqui da nossa aula de hoje, tá? Tem mais uma atividadezinha aí para você poder praticar em casa, é o fluxograma do procedimento do cumprimento de sentença provisória. Esse daqui é da regra lá do 520, tá? Então, olha só, é só para poder fazer uma representação gráfica do procedimento do cumprimento de sentença provisória, tá ok? Idêntico aí, mesma atividade aí que a gente já tinha passado com relação lá ao fluxograma do cumprimento de quantia certa, tá? A diferença é o que de quantia certa, o cumprimento de sentença de quantia certa, tem como referência lá o 523, né, em diante, e aqui, no cumprimento de sentença provisória, você vai pegar lá os artigos do 520 em diante, tá bom? Beleza aí, pessoal? Então, olha só, não tem necessidade de mandar via Blue, tá? Não é avaliativa a atividade, é para você poder apenas exercitar o conteúdo que a gente estudou na aula de hoje, tá ok? A gente comenta aí a atividade na próxima aula, tá ok? Vou esperar, então, na próxima aula, você trazer aí o fluxograma para a gente poder comentar, tá bom? Obrigado aí, gente.